Paz do Senhor, povo. Amém. Glória a Deus, mais um culto de ceia. Estava conversando com as minhas sobrinhas hoje e a gente resumiu o ano em janeiro, fevereiro, março, quarentena e dezembro. É isso? Então, mais uma ceia da quarentena aí, porque esse negócio de ficar aí, né, nesse dilema. Quarentena, quando eu cresci, eu aprendi que quinzena era 15, né? Quarentena era 40, essa quarentena já está durando pelo menos uns 150 dias aí, o negócio está ficando feio. Mas, eu creio que tudo é da vontade do Senhor. Ele está estendendo o prazo para a gente se converter, então, né? Vamos aprender. Mas glória a Deus que o Senhor tem nos dado o privilégio, que a pastora falou ontem, nós fomos, né, lá em Guaianazes, né, lá na igreja do pastor Edilson, da pastora Edna, e graças a Deus o Senhor falou com cada um de nós recebemos a palavra do Senhor, e eu espero que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite. Já está falando desde que começou, né, na palavra, no louvor, e que você esteja com os olhos, ouvidos abertos para ver e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia aí, na primeira carta de João, não é na epístola, no Evangelho, é lá na carta de João, lá, a primeira carta de João é antes da segunda, viu? Vocês gostam, né? Logo depois de Pedro. Eu vou ler alguns versículos, mas a princípio eu vou ler só 2 versículos, e depois eu quero falar algo que o Senhor colocou no meu coração. Achou aí a primeira carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro? Para quem não sabe, epístola e carta é a mesma coisa, tá? De João, desculpa, Pedro nada, deixa o Pedro para lá. É João, primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1. Achou? Vai ter aqui? Aí, tá esperto, hein? Na minha tradução, talvez esteja diferente do que está aqui ou na sua Bíblia, mas diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quem é Cristo aqui? Aquele que se propiciou, ou pagou o preço pelo meu, pelo teu pecado, pelo teu erro, pelas nossas falhas. Só que para isso, né, acontecer, Ele não nos cobrou nada, Ele não nos pediu nada em troca. O que Ele quer de nós? Garantia que nós vamos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, como a pastora falou agora há pouco. E isso não é uma vez e um dia alguém perguntou e eu aceitei e tá bom, tô salvo, glória a Deus. Não, é todos os dias, todos os momentos, o Senhor tem que andar junto conosco, o Espírito Santo do Senhor tem que caminhar conosco todos os momentos. Eu quero contar aqui uma parábola, afinal de contas, Jesus também falava por parábolas, né? E eu quero contar uma parábola que eu li esses dias. Diz que um jovem, talvez você já tenha até ouvido isso, diz que um jovem, há muito tempo atrás, nos Estados Unidos, ele cometeu um crime. E ele cometeu esse crime e foi condenado, ia ser enforcado, ia ser morto, né? Porque ele teria que pagar esse crime com a própria vida. E aí, as pessoas acharam que aquele crime, apesar de ter sido algo muito grave, era um crime que merecia perdão. E escreveram para o governador do local, onde ele deveria dar o perdão para aquele homem. Foi algo que ele deveria ser perdoado. E aí, aquele governador viu as cartas, o que estava sendo escrito para ele, foi
fez uma carta de perdão, colocou no meio da Bíblia, se vestiu como um pastor, né? Pois as vestes de um pastor, ou a Bíblia e tudo mais, e foi até a cadeia, onde aquele homem já estava e condenado. E chegando lá, ele pegou a Bíblia, né, com a carta de perdão no meio, e falou para aquele rapaz: aqui tem algo que vai te libertar disso. E aquele rapaz, enfurecido porque tinha cometido um crime, sabia disso, e estava ali, né, condenado já, ele começou a xingar, cuspir, a jogar coisas naquele homem, não querer saber nem o que tinha lá, o que estava escrito, ou o que ele ia falar, simplesmente o expulsou. E aquele homem repetiu por várias vezes que tinha algo de muito bom, que iria libertá-lo, que iria trazer a liberdade para ele, e ele não quis saber, ele simplesmente, sem saber o que tinha lá ou não, ele expulsou aquele homem de lá. E o governador foi embora. Logo depois o carcereiro foi até ele e falou: você acabou de cometer um grande erro. E ele falou: mas por quê? Ele falou: porque aquele que saiu daqui era o governador, e ele veio trazer para você, no meio daquela Bíblia, a carta de soltura, de perdão. Você ia ser perdoado, e você simplesmente recusou, mandou ele embora, não quis, xingou, cuspiu, jogou coisas nele, e ele foi embora. E aquele rapaz continuou na sua sentença, né? E no dia que ele ia ser enforcado, ele, como últimas palavras, ele quis falar ao povo. E o pessoal diz, né? As pessoas falam, que ele subiu naquele local, e lá já com a corda no pescoço, ele queria falar e falou aos jovens, principalmente aos jovens, falou a todos, mas principalmente aos jovens. E ele disse assim, ó: eu serei julgado daqui a poucos minutos, mas eu não vou morrer por causa do crime que cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. É o que acontece muitas vezes na vida do cristão, na vida de cada ser humano que tem aqui na terra. Quando nós lemos essa Bíblia, essa palavra aqui na Bíblia que nós acabamos de ler, João falando, né, do pecado e do perdão que o Senhor já morreu por nós, Ele já deu a sua vida por nós. Ele não está perguntando para mim e para você qual é o erro, qual é a falha, onde eu errei, onde você errou, onde aqueles que ainda vão vir vão errar. Não, Ele está falando: eu já morri por você. Nós só queremos, nós só precisamos aceitar simplesmente o perdão. Aceitar aquele perdão que já foi decretado na cruz, quando o sangue foi derramado por mim e por você. Você percebe nessa parábola, que ele estava ali certo, né, quando ele fala aqui, que ele não ia morrer por causa do crime. O crime ele já estava condenado. Ele simplesmente morreu porque ele recusou o perdão. Assim acontece conosco. Muitas vezes nós achamos que o pecado nos condena, e por isso que nós vamos ser condenados ou ser salvos, porque um dia eu me arrependi do meu pecado pura e simplesmente, ou do meu erro, ou da minha falha. A nossa salvação já vem de Cristo Jesus. O Senhor deu a sua vida por nós. Aquele arrependimento, ou aquela carta de salvação, foi assinada lá na cruz por mim e por você. Ele já deu essa carta de perdão. Nós só não podemos recusá-la o tempo todo. O que aconteceu com esse homem, que na parábola, é o que acontece conosco muitas vezes, quando nós nos rebelamos com Jesus. Ele vem para nos dar a carta de perdão, ou a salvação, ou falar para nós que nós somos salvos. E quantas vezes nós recusamos essa carta? Quantas vezes nós não queremos nos arrepender? Quantas vezes nós achamos que viver um momento de alegria é muito melhor do que passar por aquele problema e aceitar a carta que o Senhor assinou na cruz por nós? Quantas vezes nós, como João disse aqui, ele diz aqui, ó: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado
para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, Ele já se colocou por mim e por você diante do Pai. Você acha que, por exemplo, quando o inferno foi criado, e isso na escola bíblica você vai aprender, né, muito sobre isso várias vezes. Quando o inferno foi criado, ele não foi criado para mim e para você. A garrafa resolveu entalar, um minutinho. Agora ela abriu, você viu, né? Ou ela abre ou corta ela no meio. O inferno não foi criado para nós, seres humanos. Ele foi criado para o diabo e para os seus anjos, para aqueles que se rebelaram contra Deus. E o que Cristo veio fazer na terra, quando Ele se deu pelo meu e pelo seu pecado? Ele veio pagar um preço, para que eu e você possamos ser justificados pelo sangue de Jesus. Ele veio dar a sua vida, para que aquele inferno continue vazio de seres humanos, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Ele não quer que eu e você um dia falem, olha, eu não quero ser salvo, eu prefiro ir para o inferno, porque é isso que nós declaramos quando recusamos o nome de Cristo. É isso que nós declaramos, a rebeldia contra Jesus, contra a palavra de Deus, quando nós recusamos segui-la. Você já parou para pensar, na nossa vida, no nosso dia a dia, entre você e teu pai ou a tua mãe, aquele que toma conta, né, ou que já tomou conta da sua vida, quantas vezes nós fizemos besteira, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós tomamos atitudes impensadas, e depois, dali 1, 2, 3 dias, eu percebo que eu fiz besteira, que eu quero me arrepender, que eu quero pedir perdão para o meu pai, para minha mãe, para o meu chefe, sei lá, porque eu fiz uma besteira. E aí eu te falo, aquela mãe deixou de ser mãe, aquele pai deixou de ser pai, de maneira nenhuma, pelo contrário, é nessas horas que nós percebemos que aquela outra pessoa precisa muito mais de nós do que nós pensamos. E é assim que Jesus nos vê, quando nós erramos, quando nós falhamos, eu creio que Ele fica ali torcendo para que nós venhamos a nos arrepender e voltemos aos caminhos do Senhor novamente. Ele não quer de jeito nenhum simplesmente colocar o dedo e falar, pecador, vai para o lago de fogo. Isso é lá na frente, quando o Senhor não tiver mais opção nenhuma, quando aqueles que se rebelaram, que não aceitaram a Jesus, que não quiseram andar nos caminhos do Senhor, quando não tiver mais jeito de maneira nenhuma, aí tem que vir o julgamento, porque tem que se cumprir a palavra do Senhor. Mas hoje, que dia é hoje? Dia 13? Dia 13 é de setembro ainda, né? Então tá. Dia 13 de setembro do ano da quarentena, de 2020, o Senhor está te dando uma nova chance de falar para Ele, Senhor, eis-me aqui. Eu quero não simplesmente recusar o perdão, mas pegar essa carta aí de soltura, de arrependimento, e abraçar ela e sair junto. Nessa história, nessa parábola, você vê um homem negando, simplesmente largando, recusando aí, de qualquer coisa, o perdão. E o que Jesus está nos lembrando hoje? O perdão é para cada um de nós. Ele quer nos dar esse perdão, mas para isso não é Ele que vai enfiar o perdão goela abaixo, é nós que temos que aceitar o perdão. É o perdão que tem que sair de mim e falar, Senhor, eu quero esse perdão. E não o Senhor enfiar esse perdão na minha garganta para mim aceitá-lo de qualquer maneira. E em várias situações Ele fala na sua palavra, quando Ele diz que Ele está à porta e bate. Por que Ele não empurra a porta? Porque empurrar a porta é muito invasivo, invadir demais. Ele bate, por quê? Porque Ele quer que a pessoa que está lá dentro abra e aceite-o. E possa Ele cear junto com aqueles que estão dentro da casa. É isso que Ele quer de mim e de você. Ele quer que Ele bate e nós com maior amor, maior carinho o recebamos. E ali aquela situação, você imagina
no seu dia a dia, na sua casa. Uma pessoa vai lá e liga lá pelo interfone, toca a campainha, bate na porta. Hoje em dia ninguém mais bate na porta, né? Porque normalmente tem grade, tem muro, tem tudo antes. Mas que alguém chegue lá e toque a campainha. E aí quando você atende, a primeira coisa que se pergunta é quem é. E a pessoa simplesmente pode falar para você, é o perdão chegando. E aí você pode receber ou não. Pode receber ou não. E o Senhor quer que você receba. E que você se liberte. E que você receba isso todos os dias da sua vida. Não é, eu aceitei Jesus um dia e agora eu esqueci quem é Jesus. Simplesmente, né, passou. Foi aquela, eu não gosto desse termo, mas aquele primeiro amor. Quem tem o primeiro amor, tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e aí vai perdendo a conta. E aí o amor, é como se o primeiro amor tivesse lá no topo, e o 10º já está lá no pé, né, quase sumindo. Eu não gosto disso não, eu gosto de amor a Deus, pura e simplesmente. Hoje eu amo ao Senhor, e amanhã eu amo o Senhor, e depois de amanhã, continuo amando o Senhor, e aí Ele vai me dando perdão hoje, por quê? Porque provavelmente amanhã eu vou pecar novamente, eu vou errar novamente, mas eu tenho que cada vez que eu errar, eu lembrar que o Senhor morreu naquela cruz por mim, e aí, o meu pecado, Senhor, eu pequei, eu errei, não vou pecar dessa maneira nunca mais, Senhor, me ajuda. E é o que muitas vezes nós esquecemos de pedir ao Senhor, ajuda para não pecar. Nós nos achamos como bom ser humano, né, do século 21, que acha que é o cara mais inteligente do mundo. Nós achamos que somos, né, aquelas palavras bonitas, mais que vencedores, oh glória, você não consegue vencer nem o seu próprio passo, que se tropeçar cai. Porque nós somos a geração, já estamos no Y, X, Z, não estamos onde? Na geração o quê? Y, né? Cada dia inventa um termo diferente, porque essa geração é mais inteligente. Quem tem menos de 18 aqui, levanta a mãozinha aí, deixa eu ver. Você sabe fazer um carrinho de rolimã? Você não é mais inteligente nada, rapaz. Não sabe fazer um carrinho de rolimã. Quem tem mais de 40? Os homens, né, principalmente. Sabe fazer um carrinho de rolimã aí? Sabe, né? Sabe até o que é rolimã? Essa molecada não sabe o que é rolimã. Pois é. Você percebe? O Gabriel sabe porque eu ensinei ele a fazer um carrinho de rolimã uma vez. Olha só. Cada um vive o seu tempo. Você percebe que não é porque você vive hoje no século 21, no ano da pandemia, e da televisão, e da internet, que agora está entrando no 5G, é isso? E aí você ficou, o top. Meu pai, que já tem os 40, 50, 60, não sabe de nada. Cuidado. Você pode precisar da ajuda do papai, porque você não sabe de nada, né? E assim é nossa geração para trás. Nós muitas vezes nos achávamos os melhores e mal sabíamos que nosso pai sabia muito mais de coisas que nós nem imaginávamos. Agora você já imaginou alguém que tem a experiência de Jesus? Como ele sabe das coisas? E como ele sabe que quando ele declarou que para termos salvação precisaríamos nos arrepender dos nossos pecados e vir até Ele, e aí Ele diz que coisas maiores faríamos. Nós não, muitas vezes, esquecemos dessas mensagens, quando bate uma gripe. Agora, graças a Deus não, mas há um tempo atrás, lá em casa, se fizesse assim, pronto, era o suficiente para Alexandra estar respirando, por quê? Não era assim? Como se a gente não pudesse respirar. Se espirrasse, dormia com o Snoopy. Olha lá, ia contaminar o cachorro, ia dormir sozinha ainda. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós, muitas vezes,
não praticamos a mensagem que o Senhor deu naquela cruz por mim e por você. Morrer com o Senhor, a palavra já diz, é lucro. Nós estamos com Cristo. Morrer sem Ele que é problema, mas com Ele, glória a Deus. Então nós vamos fazer a vontade do Senhor todos os dias da nossa vida. Quando você, aí na carta de João, um pouquinho antes, no capítulo 1, da epístola, né? Da primeira epístola, no versículo 8, diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você percebe que, olha só, lá atrás, 2000 anos para trás aí, João estava escrevendo algo que para nós hoje é muito verdadeiro. Quando ele fala, põe nessa tradução aqui, versículo 8, tem como pôr aí? João, primeira carta de João, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Tem que pôr aqui, Rafa? Aí, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. 9. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Então vamos começar pelo inverso aí, versículo 10. Se você costuma dizer que não peca, para, agora. Para, não fala nunca mais isso, né? Por quê? Porque você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Ele disse que nós pecaríamos, que somos pecadores. Então, para, já. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você se sente injusto, injustiçado? Você se sente que todo mundo fala mal de você, que você é tão bonzinho? Você acha que tudo acontece com você e com o outro não, com a outra não? Glorifique o nome do Senhor, porque é Ele quem te justifica. Não vai ser eu, não vai ser o teu pai, tua mulher, teu marido, tua mãe, teu irmão, teu filho, não vai ser ninguém que vai te justificar, vai ser o Senhor. Você percebe que o Senhor nos dá a receita para viver vida plena com Ele, coisas maravilhosas, porque a promessa dEle não volta atrás. Quando Ele prometeu que aquele que andasse nos caminhos dEle, coisas maiores ainda fariam, não volta atrás. Isso não é brincadeira. Talvez você um dia pense que isso é a história lá do lobo mau, da Chapeuzinho Vermelho. Não, não. Isso é Bíblia, isso é palavra do Senhor. Isso não volta atrás, isso não volta de forma nenhuma vazia. Aquele que busca o Senhor, coisas maiores fará. Ponto. E aí você vê aqui no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não há verdade em nós. Ou seja, somos pecadores. Somos pecadores. Não viramos pecadores, nascemos pecadores, porque fomos gerados pelo pecado. Lá atrás, Adão pecou, foi contra Deus, e a sua descendência, somos pecadores, sem medo de errar. Coisa que não devemos falar, que o Senhor, como que é aí no versículo 10, não pecamos. Estamos falando contra Deus, pecamos sim, erramos todos os dias, falhamos, pecado é uma falha contra Deus e nós falhamos o tempo todo. Porém, versículo 9,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que que somos injustiçados? Porque vivemos no mundo de pecado. Você está se achando injustiçado na escola, não vou nem falar que a maioria não está nem estudando, né? Mas no seu trabalho, dentro de casa, na sua família, está todo mundo sendo injusto comigo, procure andar nos caminhos do Senhor, porque Ele vai te justificar. Não é você batendo o pezinho, chorando, fazendo manha, birra, que você vai mudar essa história. Mas entrando nos caminhos do Senhor, tudo muda, porque Ele te justifica. Amém? E é essa palavra que o Senhor tinha para nós essa noite. Glorifique o nome do Senhor com salvas. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor possa, a cada dia, nos dar essa palavra, ser justificado daquilo que nós erramos, falhamos, buscando no Senhor. Buscando no Senhor. Não tente buscar acertos na falha do outro. Você já percebeu como o ser humano nós costumamos buscar a nossa falha, o problema da nossa falha no erro de alguém? Você normalmente faz assim, 99% dos casos. Fulano, você pisou na bola. Ah, mas foi porque o outro fulano me conduziu a isso. Fulano, você errou. Ah, mas eu errei. Você percebe que a gente tenta se justificar, ou na situação, ou na vida de alguém? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos que nós já temos um justo juiz. Alguém que nos justifica, que foi Cristo que deu a sua vida por nós naquela cruz. Se nós erramos no nosso dia a dia, e tentamos nos justificar, na nossa vida pessoal, não tenha dúvida que vamos fazer a mesma coisa. Mas quando nós começamos a entender que é o Senhor Jesus que nos justifica, que Ele morreu por mim e por você, que Ele deu a sua vida para tirar-nos de um charco de lodo, de lama, e nos colocar num pedestal, num lugar limpo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. É ali que nós temos que ficar. Ele tem o melhor para mim e para você. É Ele quem nos justifica. É Ele quem vai dar a direção. Por pior que seja a situação, comece a confessar os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. Confesse ao Senhor, confesse ao seu líder, confesse aos pastores, confesse a cada um que estiver acima daquela situação. Porque quando mais nós confessarmos, mais o Senhor nos justifica. Você não precisa se justificar, você precisa confessar, e ponto final. Amém?